Esse vídeo vai ser um vídeo mais sério do que geralmente os que eu trago aqui pro canal. Porque é um assunto complicado que eu meio que não consegui evitar de falar. Mas e aí, meus amores e minhas amoras, tá tudo roxido com vocês? Se vocês assistem jornal, ou pelo menos se mantêm informados, vocês devem estar sabendo que tá havendo muitas ocupações em escolas e universidades ultimamente. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Aqui eu vou falar mais sobre a UFC porque é a minha universidade. Eu sei mais o que está acontecendo nela do que em outras pelo Brasil. E a intenção desse vídeo é mais de informar, desmistificar algumas coisas sobre tudo isso que está rolando. Porque muitas pessoas estão desinformadas, elas não têm muita noção do que está acontecendo. E isso, na verdade, é muito comum, não tem nada de errado nisso. Quando você não está envolvido com uma coisa, é normal você não saber muito sobre ela. Eu admito que se eu não estivesse na universidade, eu provavelmente não teria toda essa noção que eu tenho e não teria todas essas informações. E o que eu quero mais é deixar esse vídeo bem informativo. Mesmo que eu vá acabar pendendo para minha opinião, eu queria mais passar todas essas informações para vocês, que às vezes a gente não tem muito acesso. O motivo principal é realmente essa coisa das pessoas estarem mal informadas. Como a garota que foi fazer o Enem e chamou os ocupantes de desocupados e tudo mais, e várias outras pessoas. Como eu disse aqui, isso é normal, não culpa a garota nem essas outras pessoas. Mas mesmo assim, isso me deu um choque, tipo, nossa, será que todo mundo tá entendendo o que tá rolando? Primeiro, pra começar, eu vou usar aqui muitas notícias do G1. Por quê? Porque eu acho que o G1, dessas fontes da internet, de notícia e tudo mais, uma das menos tendenciosas. Porque, por exemplo, enquanto o Globo falava da acertada suspensão do Ciências Sem Fronteiras, o G1 falou, governo acaba com Ciências Sem Fronteiras. E também depois o Globo falou que a crise ia forçar o fim do injusto ensino superior gratuito. Essas foram duas notícias do Globo que eu nem me dei o trabalho de ler, porque enfim, essas manchetes assim, desmotiva. E se você não acredita no que eu tô falando, que realmente é esse o título da manchete, o link dessas reportagens estão aqui na descrição. E na verdade o link de tudo que eu falar vai estar na descrição. Se eu esquecer alguma coisa, por favor avisem nos comentários pra eu ajeitar. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que os problemas que eu vou abordar aqui, eles vêm de outros, eles ramificam em outros, eles trazem outros, leva e traz várias questões, mas eu vou tentar me focar no que eu quero falar, porque não dá pra ser um vídeo infinito também. Pra começar a falar justamente da garota do Enem, que chamou os ocupantes de desocupados. Isso aconteceu em Minas, que a garota foi fazer a prova dela na UFU, e o MEC avisou tarde demais que a prova dela ia ser adiada. Então ela chegou lá e não ia ter prova e estava ocupada. Aí ela deu a seguinte declaração: é uma vergonha chegar aqui e ter esse problema. Bando de desocupados que não tem o que fazer e ficam atrapalhando a prova dos outros. Vou ficar aplaudindo isso aí tudo? Eu estudei bastante, pois o curso que quero é complicado, então eu quero estudar direito, e não é qualquer um que consegue, né? Chegar aqui e descobrir que não consegui fazer é péssimo. Uma viagem perdida. Eu nem sei se eu vou conseguir voltar para fazer essa prova de novo em dezembro. Estou com medo de ser um Enem perdido. Depois disso, os ocupantes ainda colocaram uma faixa na frente da universidade falando que eles tentaram dialogar com o MEC. E eu acho que ela não está muito informada justamente por essa declaração que ela deu. Porque se ela for falar com qualquer um dos ocupantes, eles vão dizer que eles estão ali para garantir que ela tem uma universidade para ela passar, que ela tem um lugar para ela estudar direito. Porque, gente, ocupação não é festa. Eu vou falar mais disso depois. Vamos continuar aqui. Nisso teve um comentário que me chamou a atenção nessa reportagem. E é o da Léa da seguinte declaração: quero só ver se as escolas continuarem ocupadas em dezembro. Esse país não tem exército não, é? Até quando todo mundo tem que se prejudicar por causa de meia dúzia de baderneiros mimados? Eu vou falar sobre o comentário dela, mas também não é agora. E o G1 também publicou uma matéria sobre a greve estudantil que tá tendo na UFC. E também teve uns comentários que me chamaram a atenção nessa reportagem. Marcos comentou: bando de inoperantes, cadê o Raio e Cotan pra meter a borracha nesses meliantes? Só querem chamar a atenção. E ele ainda continuou: infelizmente não podem entrar na sede da UFC, mas seria uma ótima medida para colocar esses baderneiros no lugar. Povo que não tem o que fazer e tenta chamar a atenção de todas as formas. No futuro essa será a geração mais chata que já existiu. Ok, eu vou responder os comentários na verdade, mais pra depois. Mas tem um negócio que eu queria falar que não tem muito a ver nem com o assunto. Mas tipo, ninguém mete a borracha em alguém, não sei se vocês sabem. Mas não existe isso de meter a borracha. Porque assim, nas manifestações existe uma pessoa chamada policial bom. E o policial bom ele faz o quê? Ele pega a latinha dele de gás lacrimogêneo, ele diz: vou rolá-la pelo chão. O policial bom pega a sua arma e diz: estou usando balas de borracha. Vou atirar ou para cima, como tiro de aviso, ou posso atirar naquele manifestante. Posso atirar nele
pois estou a mais de 20 metros dele e irei mirar em seu dorso, porque se eu atirar do pescoço para cima, o tiro pode ser fatal. Mas nas manifestações também existe uma figura chamada policial ruim. O policial ruim faz o quê? Ele pega a latinha lá de gás lacrimogêneo dele e diz o quê? Ah, não basta isso aqui fazer o olho da pessoa arder. Vou tacar na cara dela pra quebrar o nariz logo também. Ah, estou com minha arma equipada com bala de borracha aqui em uma roupa, pescoço desse manifestante. Acho que vou atirar. E aí, a criança ainda vem com a cara de pau depois dando entrevista dizendo que os manifestantes eram muito violentos. Então, gente, não existe isso de meter a borracha. Mas voltando pros comentários. Vicente comentou: infelizmente, um punhado de alunos da área de humanas que nunca valorizaram muito a prática de estudar quer impedir que os alunos que se esforçaram muito, principalmente nas áreas de medicina, ciência, tecnologia e outros, assistam suas aulas e concluam seus cursos dentro da normalidade. Falta de respeito ao direito dos quase 30 mil alunos que não votaram. Aí veio o Eduardo e comentou: esse povinho da UFC me dá nojo. Não se preocupe, Eduardo, a gente também tem nojinho de você. O vice-reitor da UFC já se pronunciou sobre isso e nenhum aluno vai se prejudicar quanto a tempo, quanto a conclusão de semestre, essas coisas. E outra, eu acho que baderneiro não é a palavra certa pra usar. Vocês podem usar manifestante, estudante, ocupante, mas tipo, não existe motivo pra usar a palavra baderneiro. Não houve confusão, não houve que baderna com essas ocupações. Mas certo, meu, eles estão tendo muitas ocupações, muitas greves, mas e os motivos delas? Existem vários motivos. Existem motivos em comum entre todas essas ocupações e greves, mas também existem motivos à parte. Algumas universidades estão protestando pelo mesmo motivo das outras, mas elas também têm outras reivindicações, melhores condições, materiais que estão faltando, esse tipo de coisa. Mas o principal motivo que está movendo toda essa galera é a PEC 55, antiga PEC 241. Calma lá, eu vou chegar nisso. Agora, por que fazer greves estudantis? Bom, gente, as greves, na minha opinião, elas mostram muito como um setor afeta outro. Como essa pequena parte pode afetar um todo. Tipo, eu nunca vi ninguém julgar um policial porque ele tá querendo melhores condições de trabalho. Não vi ninguém julgar um motorista de ônibus porque ele quer um salário melhor. Nem julgar os bancários, porque todo ano eles acabam tendo que fazer aquela greve, porque todo ano atrasa o negócio lá de subir o salário dele. Mas o que é que acontece? Quando esses setores entram em greve, todo mundo percebe, todo mundo sente. Mas agora as greves estudantis repercutiram muito mais, porque caiu na época do Enem. E isso afetou o Enem. E foi só assim, para as pessoas poderem entender, como uma greve estudantil, como uma ocupação de escola e de universidade pode afetar a vida delas. As universidades e escolas foram ocupadas e entraram em greves em tempos diferentes. O que eu posso dizer aqui? Primeiro, né, você tentou ser uma greve de professores, mas ela não deu certo. O não ganhou na votação. E o motivo que as pessoas mais aceitam para essa greve não ter sido aprovada é por causa da PEC. Porque ela, numa parte dela, tem dizendo que se um professor entrar em greve, ele pode perder o ponto dele. Então, no dia seguinte, já os estudantes decretaram a greve estudantil. Houve uma reunião, a greve foi decretada, e cada curso ficou responsável de fazer assembleias e reuniões para saber como ele ia reagir a essa greve, como ele ia fazer. Eu vou falar aqui dos dados que eu tenho da UFC. Primeiramente dizer que a greve estudantil da UFC foi apoiada por muitos órgãos, muitos sindicatos, a ADUFC. E primeiro, um dos primeiros cursos, se não o primeiro, a ocupar foi o Geografia. Lembrando que a UFC considera, a não ser que eu esteja enganada, tenha mudado, a geografia uma ciência exata. E um dos primeiros também foi o curso de biologia. E até onde eu sei, biologia faz parte de ciências da natureza. Então, primeiro, não são apenas alunos de humanas. Agora, partindo para dados numéricos. No momento, eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de novembro. Nesse momento, na UFC, nós temos 31 cursos ocupados, um tá pendente. Temos 10 contra a ocupação e a greve. Temos 2 cursos de greve. 2 cursos contra a PEC que provavelmente vão tomar outras medidas que não uma ocupação. E 12 cursos ainda para fazer a assembleia para decidir como é que vai fazer. E agora eu vou partir para uns dados de Brasil que eu peguei na Wikipédia. A página tá aqui embaixo. É a página da PEC, na parte lá embaixo de protestos contra ela. Lá você também pode ver os órgãos que apoiaram a greve estudantil da UFC. E de acordo com a Wikipédia, lembrando sempre que alguns lugares já estavam meio que ocupados, eu acho, mas a primeira universidade a ser ocupada, segundo eles, foi a UFRN, e depois disso veio a maioria dos Cefetes. No final de outubro já havia mais de 1000 escolas ocupadas, e agora em novembro já havia 172 universidades ocupadas. Pois é, gente. Não é um punhado de alunos, não é meia dúzia de baderneiros. E não são apenas alunos de humano, é muita gente. E na UFC, por exemplo, não tá tendo oficialmente uma reivindicação. Alguns cursos provavelmente vão juntar na ocupação no motivo deles, reivindicação de melhores condições. Mas a principal luta na UFC é para manter o que se tem.
Como assim? Bom, se eu não me engano, a UFC estava com o terceiro maior orçamento do Brasil e um número absurdo de bolsas. De bolsas que, na verdade, foram cortadas do dia pra noite. Você foi dormir, você tinha sua bolsa linda e bonita. No outro dia você acordou, você não tinha mais. Mas vamos falar do principal motivo disso estar acontecendo, a PEC 55. Antes de falar sobre ela, você pode ler a PEC, o link dela tá aqui embaixo, do site do Senado. E também tem uma consulta pública, porque sim, o Senado faz consultas públicas. Se você não sabia, pode ficar de olho. E aqui na consulta pública da PEC, neste dia 17 de novembro que eu estou gravando, nós temos 22.200 votos a favor da PEC e 337.500 contra. Também já deixar registrado que a Sociedade Brasileira de Economia e Política já se pronunciou dizendo que acham que a PEC vai piorar a crise e vai piorar a situação do Brasil e não ajudar. E também a Federação Médica Brasileira, o movimento Todos pela Educação, o Conselho Nacional de Saúde e vários outros órgãos já se posicionaram contra a PEC. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa PEC. Por que as pessoas são tão contra ela? Bom, para começar, ela fere a Constituição em vários pontos. Mas calma, vamos por partes. O que é que ela diz primeiro? Ela tem dizendo lá no negocinho que o professor pode até entrar em greve. Mas se ele entrar em greve, ele sofre o risco de perder o ponto salarial dele. Ele não vai receber o saláriozinho previsto do ano. Ele vai perder um pouco de dinheiro. E óbvio que todo mundo tranca sim, né, quando pensa nessas coisas, de perder dinheiro, especialmente nesse momento que o país está vivendo. Ah, Milady, mas ela não tá dizendo que não pode ter greve, só tá dizendo que se eles fizerem pode perder o ponto. Exatamente. Isso é quase um modo de intimidação, sendo que na Constituição está assegurado o direito de greve. Logo, a PEC está ferindo a Constituição. Mas a parte mais polêmica da PEC ela estabelece um teto para gasto do governo, incluindo setores como saúde e educação. Sendo que na Constituição tem dizendo que existem percentuais mínimos para esses gastos. Vou tentar explicar melhor. Hoje em dia, o PIB do Brasil, você tira 10% desse PIB, 10% vai para educação, tira 10% desse PIB, vai para saúde. Acho que tá mais ou menos nesse 10%. A PEC quer estabelecer um valor máximo para você gastar com. Vou explicar melhor. Vamos supor que o PIB do Brasil foi de R$100. De acordo com o que tem hoje, 10 desses R$100 são para saúde, 10 desses R$100 para educação. Tudo bem. Se o PIB do Brasil subiu, foi R$300. Então, desses R$300, 30 vão para saúde, 30 vão para educação. Show? Show. E assim sucessivamente. A PEC quer estabelecer um gasto máximo. Por exemplo, vamos supor que eles dizem que o máximo que você vai gastar com saúde, o máximo que você vai gastar com educação, vai ser de R$10. PIB do Brasil, R$100. R$10 é para saúde, R$10 para educação. Tudo bem, nenhum problema. Agora, e se o PIB for de R$600? De acordo com o diz hoje, seriam 60 para saúde e 60 para educação. De acordo com essa minha PEC imaginária, apenas R$10 seriam para saúde e educação. E 50 estariam perdidos. Já houve cálculos sobre isso. Já foi calculado que a educação até 2036, que é até onde a PEC vale, a educação perde 24 bilhões de reais. E a Fiocruz também fez um cálculo. Ela disse que até 2036 a saúde pode perder 400 bilhões de reais. Ah, mas Milady, isso não vai sucatear a educação e a saúde. Claro que não, porque não tem como a gente sucatear o que já está sucateado, não é mesmo? As escolas não têm estrutura. Falta material, tem escola que falta merenda. O SUS está basicamente sofrendo uma falta de recursos. Tem gente sendo atendida no corredor. Eu tenho um parente que está no hospital e, mano, na sala dele era para ter 20 pessoas, tem 50. A situação já tá ruim e ainda querem diminuir os gastos. Ah, Milady, mas tem alguns países que fazem isso, eles colocam teto para os gastos. Sim, alguns países fazem isso. Nações ricas. Você acha o Brasil uma nação rica? Vamos combinar que não é bem assim, colega. E mais, essas nações ricas não fazem esses tetos por lei, eles fazem por acordos políticos, onde esse teto é renovado geralmente a cada mandato de presidente, de líder. Ah, mais uma coisa legal sobre a PEC, coisa que só tem no Brasil também, né? Se a PEC for aprovada, ela vai valer por 20 anos, até 2036, para ser revisada em 10. O que quer dizer o quê? Se o próximo presidente quiser dizer não, vou mudar, vou aumentar o teto, vou mudar isso, vou tirar. Ele não pode. Se o próximo presidente quiser diminuir esse teto ou aumentar, ele não pode. Porque a PEC só pode ser revisada depois de 10 anos e vale por 20. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Isso quer dizer o quê? Que o chefe do Poder Executivo, eleito por voto universal, direto e periódico, não vai poder exercer plenamente o cargo dele.
Isso também fere a Constituição. Basicamente, a PEC não tá prejudicando só o setor de saúde, educação e tudo mais. Não, tá prejudicando até político. Vai prejudicar o trabalho de um cara que não tem nada a ver com isso. Isso vai prejudicar o desempenho de um futuro chefe. E o que é que isso pode acarretar nesse teto de gastos? Escolas que já estão sem recursos vão ficar com menos recursos ainda. Podem vir a fechar. Universidades podem fechar cursos. Você pode fazer lá um curso de gastronomia, a universidade vai dizendo, não, a gente não tem mais como bancar um fogão pra vocês. A gente não tem como comprar papel. Desculpa, mas a gente não tem dinheiro pra comprar a lâmpada de vocês. Eu sei que a lâmpada queimou, mas a gente não tem dinheiro pra comprar a lâmpada nova. Um curso pode ser fechado por falta de dinheiro, por falta de condição. E o Estado sabe que critério a universidade ia levar. Se ela ia querer tirar primeiro o curso que custa mais caro ou os cursos que custam mais barato. Um curso de direito, que custa caro, pode ser fechado por causa disso. A solução para isso seriam privatizações. Mas sinceramente, gente, acho que depois do fracasso que foi a privatização da Vale, que a Vale se pagou em 2 anos, não existe o menor sentido em você querer privatizar escolas e universidades. Isso é perder conquistas. De você construir toda uma universidade boa, com conteúdo, com estrutura, para depois, por causa de um teto de gastos, ela ir perdendo cada vez mais condição e chegar ao ponto de você ter que vender. Pra mim isso não faz sentido. A melhor coisa a se fazer é manter seu próprio patrimônio. Ou a saída seria universidades particulares. Mas nem todo mundo pode pagar uma universidade particular. Tipo, um curso de medicina aqui das melhores universidades particulares de Fortaleza, não vou citar o nome, mas tipo, é pra lá de R$2.000 o semestre. O meu curso nessa mesma universidade, o semestre estava R$900. Mas, né, como diz aquele moço lá, acho que vocês sabem, aquele moço, que falou que só estuda quem tem dinheiro. Por isso que os filhos dele vão estudar, vão se formar. Quem não tem dinheiro não estuda, não é mesmo, tio? Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada aqui no link da descrição. Tem a notícia bonitinha desse moço dando essa declaração maravilhosa. E, enquanto estão falando aí sobre gastar menos, estão dando jantares de luxo para aprovar as leis. O que, nossa, não me parece nem um pouco coerente, né? Uma agora recente, teve uma manifestação durante esse jantar, não sei se tá aqui embaixo, faz pouco tempo isso. Agora, pra falar da questão da saúde, como eu não sou tão envolvida, não sei tanto assim da saúde, eu vou ler a nota que a Federação Médica Brasileira postou no site deles, link aqui embaixo, se posicionando contra a PEC. Lembrando que, inclusive, o doutor Drauzio Varela, isso mesmo, aquele lá do Fantástico, se posicionou contra a PEC porque ele disse que ela pode acabar com o SUS. A FMB, em reunião de seu Conselho Deliberativo realizada no dia 4 de novembro de 2016 na cidade de São Paulo, analisou a PEC 55, que tramita no Senado da República e entende a necessidade de ajuste sobre os gastos públicos. Porém, considera que 1. A PEC 55 limita os gastos do governo federal por 20 anos, incluindo o custeio da saúde, podendo ser revisado após 10 anos de sua publicação. 2. O Sistema Único de Saúde sofre com a falta de recursos, o que leva ao fechamento de leitos hospitalares e à falta de medicamentos e insumos profissionais de saúde. 3. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o SUS é responsável por ofertar assistência à saúde a pelo menos 70% da população brasileira. 4. A garantia de serviços de saúde de qualidade à população pelo SUS depende de maior aporte financeiro por parte do governo federal. 5. O peso de financiamento da saúde pública brasileira recai principalmente sobre estados e municípios. 6. A população brasileira passa por uma transição demográfica com aumento proporcional de idosos, o que demandará mais serviços de saúde e, consequentemente, maiores investimentos em um futuro muito próximo. 7. A construção de uma carreira médica de Estado dependerá de maior investimento por parte do governo federal. 8. Que é o meu preferido. A PEC 55 não sugere alterações à má gestão fiscal do país. Desta forma, a FMB manifesta-se contrária à aprovação da PEC 55. Diante da situação do país, a FMB propõe a adoção de uma reforma tributária, a taxação de grandes fortunas e heranças, a adoção de um percentual de pagamento da dívida pública que não comprometa o desenvolvimento social do país, entre outras medidas eficientes que contribuam efetivamente para melhorar a gestão fiscal. São Paulo, 4 de novembro de 2016. Ah, mas Milady, por que tu querendo aprovar essa PEC então? Porque estão dizendo que não temos dinheiro para pagar a dívida externa, então a gente tem que começar a poupar gasto. Também tem a história de que existe uma gastança do governo. O que, sinceramente, nenhuma das duas desculpas colou pra mim. Que, não temos dinheiro. Ok, vamos entrar em um belo site que eu adoro chamado Impostômetro, que mede quanto o brasileiro gastou de imposto. O link dele tá aqui na descrição, mas vamos olhar aqui. Nele você pode olhar quanto o Brasil gastou de imposto em outros anos. Então vamos dar uma olhada em 2014.
2014 foram 1 trilhão e 900 bilhões de reais de imposto. Em 2015, 1 trilhão e 900 bilhões, sendo que o G1 anunciou 2 trilhões. E nesse ano, até o momento, quando eu estou gravando esse vídeo, temos 1 trilhão e 700 bilhões. Então eu lhe pergunto, onde é que está esse dinheiro? Porque esse dinheiro não está sendo usado para um gasto excessivo em saúde e educação, porque senão não estaria na situação que está agora, se esse dinheiro estivesse sendo tão gasto assim. Então onde está esse dinheiro então? Porque dinheiro a gente tem, quase 2 trilhões de reais por ano em imposto, e você vem me dizer que a gente está sem dinheiro? O problema do Brasil não é gastar muito dinheiro. O problema do Brasil são problemas de receita, é roubo de dinheiro, corrupção por parte dos políticos. Ah, Milady, então qual seria a solução para essa falta de dinheiro? Reforma tributária. Você tem noção de quantos impostos são sonegados? E mais ainda, como pobres gastam mais do que pessoas ricas com imposto, então tipo, se são 200 reais de imposto, tanto a pessoa que ganha 800 por mês como a que ganha 20 mil por mês vai pegar esses 200 reais de imposto. Uma grande parte da renda das pessoas pobres é destinada ao imposto. O que deveria ser feito seria cobrar um imposto justo, de acordo com a renda de cada pessoa. Mas sinceramente, a minha opinião é que o que vai resolver mesmo isso é uma reforma política. Chegaram a falar de reforma política, já sabe aquela moça de vermelho? Eu tenho certeza que você sabe quem é a moça de vermelho que eu estou falando. Não que eu fosse muito apoiadora dela, mas a moça de vermelho mencionou reforma política. Ah, bora fazer uma reforma política. Ela nem chegou a fazer, ela só mencionou. Cadê a moça de vermelho agora, me diz? Gente, vocês não têm noção como é essa situação política do Brasil. Nós temos 513 deputados. 513. Fala o nome de 10% deles pra mim. 50, fala pra mim. Não precisa se envergonhar por não saber. Eu também não sei. Nós temos 81 senadores. Nós ainda temos 35 partidos políticos ativos e 24 ainda para receber o estabelecimento. 35 partidos políticos no momento. Vocês sabem por que tem tanto partido político assim? Porque o Zezinho chega lá querendo se eleger. Aí o partido diz, não, Zezinho, a gente vai eleger o Luizinho. O Zezinho diz, beleza, mas eu ainda quero me candidatar. Então eu vou fazer o quê? Como eu tenho dinheiro, eu vou fundar um partido político e eu me lanço nesse partido. Tanto que se você olhar direitinho a ideologia de cada partido, tem umas que são basicamente figurinha repetida. Muda algumas coisas? Muda, mas sinceramente, muito pouco para um todo. São basicamente partidos com as mesmas ideias, mas são vários para poder lançar a pessoa que eles querem. Quem se lasca com esse esquema? A gente. É super interessante, tem um quadrozinho muito legal na revista que se chama Você Paga Este Político Para. E eu separei alguns aqui para ler para vocês. O deputado federal, professor Victório Gali, PSC Mato Grosso, quer proibir a cobrança de alvará de funcionamento para templos religiosos. Só queria saber por quê. Pra mim não existe nenhuma razão para o templo religioso não pagar o alvará. Pastor Franklin, deputado federal, PTB, Minas Gerais, quer que você possa pedir indenização em caso de violação de deveres conjugais, ou seja, se for traído. Fala a verdade, não fui só eu, você também quer saber se esse cara foi corno. Brasil já fez o adultério deixar de ser crime há não sei quantos anos, aí vem a criança me dizer que agora tem que ter indenização se for traído. Ai meu Deus, me poupe. Isso ia render uns golpes muito show. Essa é ótima. Davi Alcolumbre, senador DEM Amapá, quer que hotéis e motéis paguem uma taxa para poderem reproduzir músicas em seus ambientes. Não basta você comprar a música no iTunes, no Google Play Música. Não, você tem que pagar para poder colocar o seu Bryan Adams na sua recepção do seu hotel, tá entendendo? Eduardo Bolsonaro, esse nome é familiar para alguém? Deputado federal, PSC São Paulo, quer criminalizar a apologia ao comunismo. O uso de símbolos daria de 2 a 5 anos de prisão e multa. Tá ligado? Se eu botar o símbolo do comunismo aqui, pá, botei. Posso ser presa por 2 anos. Meu Deus do céu, as pessoas ainda têm medo de um golpe comunista. Deixa a pessoa ser comunista se ela quiser, criatura. Deixa a menina ser anarquista. Contanto que não sai quebrando as casas, as coisas do outro, pra mim tá ótimo. Mas, óbvio, também existem ideias boas, não vou ser injustas. Por exemplo, essa aqui que eu achei muito legal mesmo. Alberto Fraga, deputado federal, DEM Distrito Federal, quer proibir a venda de bebida alcoólica fora dos estádios e não apenas dentro deles em dias de jogo. Eu, sinceramente, apoio muito isso. Como quem mora em Fortaleza, que já viu cada confusão que dá em dia que joga Fortaleza, Ceará, menino. Qualquer clássico, assim, se você mora numa cidade grande e teve um clássico do futebol na sua cidade, você sabe a confusão que dá. Voltando então, reforma política. Diminuir o número desses políticos, velho, 513 deputados? Meu Deus! Ou, como eu gosto de pensar, poderia colocar eles para receberem salário mínimo.
Quer ganhar 35 mil reais? Beleza, ganha 35 mil reais, mas todo mundo vai ganhar 35 mil reais com você. Ou, como eu preferiria, político não ganhasse salário. Porque assim, só vai ingressar na política quem quer, quem se interessa, quem realmente quer ajudar o Brasil. Eu conheço um monte de gente que é engajada, assim, tudo mais, mas que não consegue se inserir nessa vida política. E tem uma coisa, eu odeio quando o repórter chega pro político e ele pergunta a profissão, o cara diz, não, eu sou político. Você é político às suas ventas, você está político. É que nem diretor de escola. Ninguém é diretor, você está diretor. Você é formado em pedagogia, em matemática, no que for, mas você não é formado em diretoria. Assim como ninguém é formado em política. Existe ciências políticas? Existe. Mas ninguém fez cursinho técnico de deputado federal lá na Bahia. Ah não, eu sou formado pela Federal lá do Rio Grande do Sul. Eu fiz um curso de senador. Eu me poupe. Ah, meu anjo, então é só isso? Os manifestantes estão apenas contra a PEC? Não! O buraco é mais embaixo. Também tem a PL 193, que é o projeto de lei, que está aqui também o link dele na descrição, junto com a consulta pública dele, que até o momento da gravação desse vídeo contava com 185.150 votos a favor e 201 mil votos contra, que é o projeto de lei Escola Sem Partido, apelidado carinhosamente de Lei da Mordaça, que diz que o professor tem que apresentar assuntos políticos sem inclinação, que ele tem que ser neutro. Show, não precisava nem de uma lei pra isso. Se fosse só isso, tava beleza, mas tem uma parte do negócio que diz que basicamente política, religião e gênero são assuntos para serem discutidos em casa. Não podem ser discutidos na escola. O professor pode inclusive ser preso se ele fizer. Dizem que isso é para evitar doutrinação. Sendo que existe doutrinação em todo bendito lugar. Você pode ser doutrinado na igreja, no meio da rua, no acampamento de escoteiros, em casa. Pronto. Ah não, a criança vai ser doutrinada em casa. Bora criar o Casa Sem Partido. Perfeito. Melhor ideia que eu tive o mês inteiro. Vou mandar pro Senado agora. Gente, todo lugar e toda pessoa tem uma ideologia. Óbvio que você tem que ter uma certa neutralidade. Óbvio que é horrível quando o professor abusa do seu poder e fica discriminando o aluno, essas coisas. Óbvio que isso tem que ser punido. Mas você não abrir lugar para esse debate, se você continuar tratando o assunto como tabu, ele vai ser tabu para sempre. A escola é onde você vai ser cidadão. E na cidade você vai discutir esses assuntos. Se na escola, que é o que me prepara para a vida em sociedade, para ser cidadão, e lá eu não posso discutir esses assuntos, então eu não estou praticando cidadania. Eu não estou aprendendo a ser cidadão. Não estou desenvolvendo pensamento crítico. Ah, meu anjo, mas a pessoa vai falar a opinião dela falando do ponto de vista dela. Óbvio. Porque eu não vou dar a minha opinião de uma coisa que eu acho certa falando contra, nem vou dar uma opinião de uma coisa que eu acho errada falando a favor. Tem que ter um espaço para discutir isso de modo saudável para a criança ter um pensamento crítico, para ela não crescer alienada. Por exemplo, Joãozinho está em casa. Joãozinho vê o papai batendo na mamãe. Joãozinho chega na escola e pergunta pro professor: ah, querido professor, o que você acha disso? O professor vai dizer o quê? Nada, o professor tem que fazer a glória e não opinar. Aí o Joãozinho vai fazer o quê? Vai crescer achando que é muito normal o homem bater em mulher. E aí quando o Joãozinho estiver grande, ele vai bater na irmã, na namorada, na mãe dele também. Talvez Joãozinho tenha um senso crítico, desenvolva na adolescência, então quando ele for na faculdade, assim, ele melhore. Ah não, mas o Joãozinho não tem dinheiro pra faculdade, só estuda quem tem dinheiro, não é mesmo, titio Nelson? Condeno completamente abuso de professor, mas gente, se você trabalha em escola pública e já estudou, ou pelo menos conhece um pouquinho, você sabe que tem pai que não tá nem aí pros filhos. Tem pai que literalmente está dando o foda-se. E se a criança não tem um ambiente correto em casa para crescer e se desenvolver como cidadão, cabe à escola tentar corrigir isso. E se a escola não pode corrigir isso, então tá tudo acabado, gente. Acabou, valeu? Além da PL 193, nós também temos a MP 746, que é a polêmica reforma no ensino médio. Link dela no site do Senado aqui na descrição. E até o momento da gravação desse vídeo, a consulta pública da MP tinha 3.800 votos a favor e 71.100 votos contra. O problema maior dessa reforma no ensino médio não é nem a reforma em si, é o fato dela não ter sido discutida. É de simplesmente quererem jogar ela e pronto, foda-se. Eu admito. Tem algumas coisas no MP que eu acho boas ideias. Por exemplo, ensino médio de tempo integral. Show! Mantém o jovem na escola, mantém ele longe da rua, longe da criminalidade. Adoro essa ideia. A questão é que, no sistema de educação que a gente tem agora, nesse sistema cheio de problema que ainda querem colocar menos dinheiro, não tem
como implantar certas coisas. Uma mudança enorme no sistema cheio de problemas não vai resolver problema nenhum e pode até ser que essas mudanças não deem resultado ou sequer consigam ser aplicadas. Se não me engano, o primeiro estado a protestar contra isso foi o Paraná, que estava com 50 escolas ocupadas. Esse número com certeza já cresceu. O que diz no MP que eu realmente acho que é uma falta pra fazer, é um negócio que eles querem colocar, que pra pessoa ser professor, ela não precisa de diploma. Eu só quero saber uma coisa. Se pra ser médico eu tenho que ter diploma de medicina, se pra ser engenheiro eu tenho que ter diploma de engenharia, por que pra ser professor eu também não preciso de um diploma? A situação dos professores hoje não tá muito diferente disso. Basicamente, se um médico quiser entrar numa sala de aula de história e quiser dar aula de história, ele pode. E se um professor quiser ir pra uma clínica pediátrica, fazer, sei lá, só pesar uns bebês ou ouvir uns batimentos cardíacos, ele não pode. Tipo, você quer ser professor de geografia? Onde você é formado? Não, em canto nenhum, mas eu sei bastante do assunto. Se eu preciso de carteira de motorista pra dirigir, eu preciso de diploma pra ser professora. Desculpa se pra alguém isso faz sentido, mas pra mim não faz. Já é horrível os falsos médicos que tem por aí. Se fizerem isso, mano, daqui a pouco vai começar a aparecer falso professor também e vai tá tudo fodido. E também teve, a parte que foi mais discutida, o fim da obrigatoriedade de educação física, artes, filosofia e sociologia. Porém, o governo voltou atrás com isso e, se eu não me engano, isso agora eles querem colocar para que seja eletivo. O que foi muito debatido e muitas pessoas foram contra por motivos bem óbvios, assim, né? Educação física, tem criança que não se exercita se não fizer aula de educação física. Assim como também tem criança que não come se não for pela merenda da escola. E artes, filosofia e sociologia são o que ensinam mais a pessoa a ter um pensamento crítico, a ser cidadão, a entender de verdade o mundo. Tirar isso é estupidez. E tem aquela história das matérias seletivas, tipo, se eu quero ir pra medicina, então eu vou estudar mais ciências da natureza. Ok, é uma boa ideia, não vou mentir. Eu, como pessoa de humanas, adoraria não ter ficado estudando química e física quando fui fazer o Enem. Mas pra fazer essa mudança, teria que fazer toda uma mudança de vestibular. Ia ter que mudar todo o sistema de vestibular do Brasil inteiro. Miss Milady, nos Estados Unidos é assim. Beleza? Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos também é obrigatório o ensino de música. Eu joguei no Google esse negócio de ensino de música no Brasil e tinha lá que aparentemente tinha uma lei que deveria ser começada a implantar em 2008 até 2012. Ter se tornado obrigatório o ensino de música nas escolas. Eu terminei a escola ano passado, 2015, e eu digo pra você que eu não sei tocar nem AP. Então, pra onde foi esse negócio, eu não sei. Entendam que é necessário realmente uma reforma na educação, uma reforma no ensino médio, mas ela precisa ser debatida, estudada, pensada, não simplesmente jogada para as pessoas dizendo não vai ser assim. Agora, já falamos dos motivos para as ocupações e as greves. Então, por que ocupar um prédio de uma universidade, de uma escola? Sinceramente, nos últimos tempos, ocupações foram as coisas que deram mais resultados, inclusive aqui em Fortaleza deu resultado. Há alguns anos, o curso de Geografia da UFC não tinha ônibus para fazer aula em campo. E Geografia é um curso que você tem que fazer aula em campo. E eles não tinham ônibus para isso. Então, eles entraram em greve, fizeram uma ocupação. Não demorou muito para que um político, também não vou fazer propaganda para ele, abraçasse a causa. E em pouco tempo ele conseguiu arranjar 2 ônibus para o curso para eles poderem continuar. E também, desde mais ou menos, acho que começou em 2014, então ano passado mesmo, as escolas sendo ocupadas, reivindicando melhores condições, etc e tal. Além disso dar resultado, isso chama atenção, isso dá uma grande visibilidade. Como eu disse, o motivo maior de ter repercutido tanto a história das ocupações foi mais o Enem, mas isso foi ótimo porque deu uma enorme visibilidade. Então aqueles comentários lá que eu li falando que os estudantes estão querendo chamar atenção, bom, valeu, então tá dando resultado, estão conseguindo chamar atenção. Mas especialmente porque universidades e escolas são feitas para os estudantes. Ocupar é um modo do estudante dizer, isso aqui é meu, e eu vou lutar para que isso aqui continue bom, para que isso aqui fique melhor, para que eu consiga ter uma educação boa, de qualidade. Mas, principalmente, gente, o ponto que eu queria chegar mais. Entendam que ocupação não é festa. Ocupação não é um acampamento, não é uma calorada. Ocupação não é um piquenique. É um assunto sério e é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu sei que muita gente imagina que ocupação é um monte de bebidas, sexo, drogas e não sei o que mais lá, mas não é assim. É um assunto sério. Você tem que dormir no chão. Você provavelmente vai ficar com fome. Você vai depender de doações para conseguir se alimentar. Você vai ter que dormir com um monte de gente que você nem sabe quem são. Vai ter que lidar com o medo dos roubos. Porque acontece muito de bandido invadir a universidade, levar as coisas embora e tal. Você vai ter que lidar com esse medo. E mais ainda, medo de do nada a polícia chegar e ser violenta e te arrastar pra fora e não sei. Parece que teve um lugar aí, me disseram que teve algum lugar aí que os policiais colocaram caixas de som com um som muito alto durante a noite.
porque os ocupantes não conseguiam dormir. O que, além de ser um abuso de poder, é basicamente uma forma de tortura. Ocupação é sério. As pessoas se organizam, elas não ficam fazendo nada. São organizadas comissões para especialmente cuidar do patrimônio do prédio da universidade, para que nada seja roubado nem depredado. Entenda, gente, que greve e ocupação é muito pior para quem está de greve e está ocupando. As pessoas que menos gostam disso é quem está participando. Não faz porque quer, faz porque precisa. Se você tem suas dúvidas sobre uma ocupação, marca de visitar alguma. Muitas delas têm contatos por aí, Facebook, essas coisas. Você pode olhar a programação cultural delas, muitas delas têm debates, discussões, aulas, oficinas. E vai conhecer. Não é uma coisa barra pesada, a polícia não tá lá na porta e vai te impedir de entrar, a polícia não vai chegar te batendo, nem as pessoas lá de dentro vão chegar te batendo. Mas, Milady, isso é meio que ilegal, né, e tudo mais. Eu diria que esse é o menor dos problemas de uma ocupação. E eu tô gravando esse vídeo justamente pra tentar informar você. Porque a coisa mais difícil pra quem tá de greve, pra quem tá ocupando, é ser levado a sério. É tentar convencer as pessoas que estão do lado de fora, que não sabem por o que eles estão passando, que não estão envolvidos nessa luta, entenderem que não são um bando de baderneiros, que eles não são um punhado de alunos desinteressados em estudar, um bando de desocupados que não tem o que fazer e tá querendo atrapalhar a vida de outras pessoas. É ser levado a sério e ter outras pessoas que comprem essa luta com eles, pra eles poderem garantir a educação que eles querem, pra se formar no tempo que eles querem, pra não se prejudicarem. Mas bom, é isso, gente. Ficou, como eu disse, bem sério o vídeo, mas é um assunto que eu tava com vontade e acho que precisa ser discutido e informado as pessoas. Deixa suas opiniões aí nos comentários, se você concorda, se você discorda, não tem nenhum problema. Tem espaço para todas as opiniões nesse mundo bonito. E é isso, gente. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Tumblr, sei lá, compartilha em todo canto que você puder. Dá uma olhada na minha fanfiction onde eu posto minhas historinhas. E fazendo tudo isso, me ajudando, você deixa a Sarah feliz.